Hola, hola, hello guys. This is the reading class. We're gonna study we're gonna study we're gonna learn how to read. I'm gonna give you some strategies to read, to learn how to read, ok? Vamos aqui, ó, ver algumas estratégias sobre leitura, tudo bem? Então nós vamos ver aqui nessa leitura, nós vamos ver em dois estágios. Estágio número 1 e estágio número 2. Estágio número 1 nós vamos ver os sign letters, são as letras silenciosas, homonyms, as homônimas, homophones, as homófonas, false cognates, são as falsos cognatos, falsos amigos, os cognates são as cognatas, antonyms, os antônimos, synonyms, são as sinônimas, American English or British English. Vamos dar uma olhada sobre inglês americano e inglês britânico. Na fase número 2, nós vamos ver true ou false, verdadeiro ou falso. Então vamos para lá. Nós temos aqui, então, reading, ó, British and American English, the same but different. British and American people speak the same language, English, but with some small differences. Vocabulary. Some words are different in American English. For example, Americans say zip code, not postcode. Vacation, not holiday. And cell phone, not mobile phone. Some words have different meanings. For example, in British English, a purse is a thing where women have their money. And credit cards. In American English, a purse is a woman's bag. Spelling, color, favor, and other words that end in our in British English and with or in American English. Example, color, favor, center, theater, and other words that end in TRE or in British English and with TER. In American English, example, center, theater. Grammar. American grammar is very similar to British grammar, but with some small differences, especially prepositions. For example, Americans say, see you Friday, but British people say, see you on Friday. Pronunciation. The most important difference between American and British English is pronunciation. American accents and British accent are quite different. And when an American starts speaking British, people know he or she is American, and vice versa. Outra parte aqui nós vamos ver. The British, is it true? British people drink tea at 5. It rains a lot. British people like animals. The food in Britain isn't very good. São essas coisas aqui que acontecem. Vamos perguntar se é verdadeiro ou falso, né? For foreigners who live in Britain talk about the things people say about the British. Okay. British people drink tea at 5. Katya from Hungary. It's true that British people drink a lot of tea and coffee, but they don't drink tea at a special time. I work for a British company here and my boss drinks tea all the time. It rains a lot. Nikolai from Russia. It rains a lot, but it doesn't rain every day. Be careful because the weather changes quickly. I always take an umbrella when I go out. British people like animals. Norma from Mexico. I have a lot of friends here and they all have a dog or a cat. One family that I know has 2 dogs and 5 cats. British people like animals. Food in Britain isn't very good. Hassan from Turkey. The restaurants are quite expensive, but they are great. And the food is good in a lot of pubs too. I share a flat with a Scottish boy and he cooks every night. He watches all the cooking programs on TV and he makes great curries. Bom, beleza, então vamos continuar aqui, ó. Vamos continuar aqui com essa estratégia. Qual é?
Vamos pegar. Nós tínhamos visto que nós vamos começar pelo silent letters. Vamos ver se essa primeira parte aqui tem alguma silent letter. O que é silent letter? Silent letter é quando tem alguma palavra onde tem uma letra muda. Vamos ver se a gente tem aqui, vamos ver se a gente acha uma aqui. Vamos lá, vamos fazer uma leitura aqui rápida. Isso é importante, essa estratégia é importante porque você percebe como eu vou passar algumas vezes no texto para procurar aquilo que eu quero buscar. Então, por exemplo, ó, British American English, British and American English, the same but different. British and American people speak the same language, English, but with some small differences. Vamos lá, vocabulary. Estou procurando aqui ver se tem alguma silent letter. Bom, tudo bem que aqui que eu tenho small, tenho dois L's, mas eu acabo falando de small, não falo os dois L's, L's. Mas vamos lá, não quero nem isso aqui está muito simples. Deixa eu pegar um outro aqui, vamos ver se a gente acha aqui. Vocabulary. Some words are different in American English. For example, aqui nós já temos uma silent letter, que é a letra E no final. Example, eu não vou falar a letra E no final, nas palavras em inglês. Então, a letra E no final é uma silent letter, ou seja, é uma letra muda. Vamos procurar outra aqui. For example, Americans say zip code, not postcode. Ok, code, postcode também são exemplos de silent letter. Então, nós vamos colocá-los aqui, ó. Só colocar a palavra code, né? Code. Beleza. Então nós temos postcode e code. Então vamos pegar code, né? Vacation, not holiday, and cell phone. Phone é uma outra silent letter. Nós vamos colocar aqui. Então eu quero que você perceba, vai percebendo. Essa é uma estratégia que é uma estratégia onde nós estamos trabalhando no detalhe. É uma estratégia para detalhe. Para que você está começando a aprender o quê? Não exatamente pronúncia, mas vocabulário, conhecer as palavras, né? Reconhecer as palavras. Também pronúncia, né? Porque eu estou falando para você que o E no final a gente não pronuncia. Então, também não deixa de ter pronúncia aqui. Continuando, mobile, phone, mobile é outra. Some também é outra, some, have. Que mais? Example nós já temos. Purse, wear, have já temos aqui. Que mais? É isso. Então, vamos cuidar de pegar essas palavras aqui. Quais palavras eu preciso trazer para cá? Purse. Have. Have. Que mais eu vi aqui? Some. Vamos ver outras aqui. Some, exemplo, já viu. Where, ou where, como queiram. Que mais? Have já tem. Acho que é isso. Se eu não estiver comendo bola, é isso. Então, nós já temos mais algumas palavras aqui que a gente não pronuncia, porque são letras mudas. Vamos para o spelling. Color, favorite, and other words that end in our in British English and with or in American English. Example: color, favorite, center, theater. Center. Vamos para essas outras palavras. Center, theater.
ou center. O que mais? Ou theater. Vamos aproveitar que se tem mais alguma. Não, não tem. Continuando. Grammar. American grammar is very similar to British grammar, but with some nós já temos aqui, small differences. Difference tem, só que nós estamos com essa aqui no considerar, differences. Especially prepositions. For example, Americans say, see you on Friday. People é outra. People é outra que eu vou colocar aqui. People eu vou colocar aqui. Que mais? See you, the pronunciation. The most important difference. Agora eu vou colocar difference between American and British English pronunciation. American accents and British accent are quite different. Quite, eu vou colocar também. And when an American starts speaking, British people, já tem people, know he or she is American and vice versa. Então, colocando people. O que mais eu vou colocar aqui? Quais outras palavras eu vou colocar aqui? Difference. Opa, difference. Não estou falando difference, como a gente fala em português. Estou falando difference. Desconsiderando a letra E. Difference between American and British pronunciation, American accents and British accents are quite different. And when an American starts speaking, British people know he or she. Ele se torna uma sílaba longa. She, eu vou alongar a pronúncia. He or she. Vice versa. Bom, temos aqui então, nessa parte aqui, nós temos, o que nós criamos aqui? Criamos as silent letters com a letra E. Silent letters com a letra E. Vamos continuar. Tem mais algum com silent letters? Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou precisar dar uma passada no texto. Olha como que essas técnicas me forçam, no bom sentido, eu prestar atenção no texto. Olha o tempo, olha como eu estou prestando atenção no texto. Olha como eu estou de forma detalhada olhando para o texto. Silent letters. Olha só a estratégia. E qual é o objetivo? Ajudar o aluno a ter autonomia. Dar autonomia para o aluno. Então vamos procurar mais alguma aqui, ó. For example, British postcode, not postcode, some different meanings. Estou passando aqui rápido para... Eu estou procurando se tem alguma letra muda, além da letra E. Então, spelling, color. Tem pessoas que falam inglês que falam spelling, esse G, né? Então, eu não falo G. Eu não falo G. Eu não falo letra G, mas não tem problema. Não tem problema, porque tem pessoas que falam. Color and other words that in British is American English Center. Estou procurando aqui American Grammar, very similar to British Grammar, but small difference, especially, for example, American see a Friday, British people pronunciation. The most important difference between American and
British English is pronunciation. American accents, British accents are quite different. And when an American starts speaking, British people... não tem. Só a letra E mesmo. Só a letra E mesmo. Claro que se eu for trabalhar aqui o weak form, muitas delas vão ter silent letters. Mas aqui, naturalmente, pelo que eu vi aqui, só tem ela. Né? Só tem essas mesmas letras S. Então, vou mudar agora para a próxima estratégia. Qual é a próxima estratégia? Eu vou para as homonyms. E quem são essas homonyms? Deixa eu agora fazer o seguinte, ó. Vou pegar, copiar para cá e vou colocar aqui, são subtítulos, os homonyms. São as homófonas. Ixi Maria, que nome estranho, né? Que nome estranho esses homófonas, né? Que nome mais estranho, esses homófonas. O que eu quero dizer com essas homófonas? Quero dizer o seguinte. Eu vou colocar aqui um exemplo. Ela não está aqui, mas eu vou colocar como exemplo para você. Ó. Vamos imaginar engraçado que de repente você fala que não está e acaba estando aí, né? Você tem que prestar bem atenção. Qual é o seguinte, eu vou pegar uma que está no texto. Tá ok. Uma que está no texto. Como assim? Aqui, ó. O for. Já sei que o for está aí. Então, for, eu posso dizer que ela é uma homófona. Como assim ela é homófona? Aqui, o que ele quer dizer aqui, ó? Depois eu ver se tem mais for aqui. Mas nessa parte aqui do texto quer dizer, for example, por exemplo, por para. Vamos imaginar que esse for aqui eu estou dizendo que é por e para. E esse outro for? Por e para também? Não. Então eu vou escrever aqui para deixar mais claro para você. Ó. Vamos lá. Então vamos pegar a tradução. Por, para. Dá para ver até mais, tá? Se a gente for no dicionário dá para ver até mais. E esse outro aqui, esse outro for? Esse outro for, o que eu vou dizer dele? Eu vou dizer que ele H durante. Ele pode ser o por também. Ou faz. Caramba, teacher, como assim? Faz? Que negócio mais doido. Mas o faz não é o do ou make? Isso, o faz é o do ou make. São lá verbos de ação, né? Mas, então como é que você explica isso, teacher? Sem problema, vamos lá. O por e o para vai mais tranquilo, né? Pra você entender, ó. Aqui, for example, for me, pra mim, for me. For you, pra você. Agora, esse aqui eu reconheço que é um pouquinho mais complexo. Então, por exemplo, vamos lá, durante. Vamos pegar esse aqui onde eu quero trazer essa tradução. I have been an English teacher for 24 years. Onde aparece o for agora, ó. Apareceu aqui? Então, eu sou o professor, sou professor de inglês sou professor de inglês por 24 anos. Opa, apareceu um por aqui, ó. Tá bom, teacher, mas eu quero agora ir durante e o faz. Então, vamos lá. Sou professor de inglês faz 24 anos. Percebeu de onde vem o faz? Outra. Sou professor de inglês há 24 anos. Faz 24 anos que sou professor de inglês. Ou sou professor de inglês durante 24 anos. Essa tradução aqui nem sei se dá para fazer tão bem assim. É nessa ideia. Tudo bem? Então, for
e for. Aqui nós estamos pegando os homônimas. Por que elas são homônimas? Porque a mesma pronúncia, for, a mesma escrita, mas o que elas têm diferente? Significados. Repetindo, mesma pronúncia, mesma escrita. O que tem de diferente? O significado. Por isso que ela é homônima. Então agora nós vamos procurar outros homônimos aqui no texto. Vamos lá. The same but different. People speak the language but with some small differences. Some words are different in American English. For example, pegamos outro for aqui. Americans say zip code, not postcode. Vacation, not holiday. And cell phone, not mobile phone. Some words have different meanings. For example, in British English, a purse is a thing where women have their money and credit cards. In American English, a purse is a woman's bag. Spelling, color, favor, and other words that and in are British English. Então aqui eu estou procurando that and grammar. American grammar is very similar to British grammar, but eu vou considerar o to. Então nós temos to e to. Vou considerar o to. Por que eu considerar o to? Vou considerar o to pelo seguinte, ó. To e to. Então, um to, ele vai ser o quê? Preposition. Para, a, né? E o outro to? Ele vai ser antes, usado antes do verbo. Serve para sinalizar que o verbo está no infinitivo. Está no infinitivo. Então aqui ó, nós temos to, mesma escrita, mesma pronúncia, com significado com uso diferentes. Tudo bem até aqui? Beleza, então vamos lá. Quero fazer aqui agora uma outra coisa aqui para vocês, ó. Vou duplicar isso aqui. Vou usar isso. Aí aqui eu vou apagar, porque na verdade ainda não terminei os homonyms. Então eu vou trazer para cá e vou dar sequência na outra página os homonyms, tá? Deixa eu organizar aqui um pouquinho, deixar um pouquinho mais organizado para vocês acompanharem. Bom, vamos lá. Vamos aqui, ó. The most important. Deixa eu ver se tem. Eu falei que tinha o to, que eu vi aqui. O to, onde é que eu vi o to? See you on Friday. The most important British English and American English. Example. Eu tinha visto o to aqui, mas eu acabei perdendo. Ele tá aqui. Aqui, ó. To. Então vou dar sequência aqui se tem alguma. Small different special prepositions. For example, American say see you Friday, but British people say see you on Friday. Pronunciation. The most important difference between American and British English is pronunciation. American accents and British accents are quite different. And when an American starts speaking British, people know he or she is American and vice versa. Então aqui eu não estou encontrando outro homônimo. Então nós vamos para uma outra.
eu não tinha encontrado mais. Então vou mudar isso aqui, ó, para homophones. Bom, gente, tá tendo um barulho aqui na rua. Eu vou terminar essa aula e já venho com uma outra. Daqui a pouquinho eu venho com a outra, tá? Nós já voltamos já.